Desde muito cedo, Daniel aprendeu que, dentro da própria família, seu valor parecia sempre menor do que o dos outros. Não era falta de esforço, nem de caráter, mas sim uma combinação de circunstâncias e expectativas que nunca jogaram a seu favor. Enquanto seus irmãos mais velhos seguiam carreiras consideradas respeitáveis, um engenheiro, outro advogado, Daniel era visto como aquele que não deu certo. Tentou a faculdade 2 vezes e não concluiu, passou por empregos temporários, trabalhou em mercado, em oficina, em entregas, mas nada parecia se firmar. Aos olhos da família, especialmente do pai, isso não era visto como tentativa, mas como um fracasso acumulado. Antes de continuarmos a história, nos diga de onde está ouvindo esta história nos comentários. As reuniões familiares eram o pior momento. Comentários velados, comparações constantes, piadas disfarçadas de conselhos. A mãe até tentava amenizar, mas nunca confrontava de verdade. Daniel passou a falar menos, a se afastar, a chegar mais tarde e sair mais cedo. Havia algo profundamente desgastante em ser julgado o tempo todo por pessoas que deveriam, ao menos, tentar entender. Quando o avô morreu, a situação tomou um rumo que Daniel não esperava, mas que, de certa forma, consolidou tudo aquilo que ele sempre sentiu. O velho deixou uma pequena herança dividida entre os filhos e netos. Não era uma fortuna, mas incluía dinheiro, uma casa na cidade e algumas terras no interior, terras antigas, pouco valorizadas, que estavam abandonadas há anos. Durante a leitura do testamento, o clima parecia neutro, até que os detalhes começaram a surgir. Para os filhos, ficaram os bens mais líquidos e valorizados. Para os netos, pequenas quantias em dinheiro, exceto Daniel. Para ele, ficou uma área de terra afastada, seca, sem estrutura, sem casa, sem acesso fácil, praticamente esquecida no tempo. Um pedaço de chão que ninguém quis. O silêncio que se seguiu após o anúncio foi pesado, mas não demorou para que alguém soltasse uma risada contida. Um dos tios comentou, sem qualquer constrangimento, que aquilo era na cara do Daniel, um pedaço de nada. Outro sugeriu que ele vendesse rápido, se é que alguém ia querer aquilo. Daniel ficou em silêncio, absorvendo tudo. Não era apenas a terra. Era o símbolo do que pensavam dele. Algo sem valor, sem potencial. Ele poderia ter recusado, brigado, exigido divisão diferente. Mas não fez nada disso. Apenas aceitou. Nos dias seguintes, evitou qualquer discussão. Pegou os documentos, guardou em uma pasta simples e decidiu ir até o local. Não por esperança, mas por necessidade de encerrar aquilo. Talvez vender, talvez abandonar de vez. Pegou um ônibus até a cidade mais próxima e, de lá, conseguiu uma carona com um homem que conhecia a região. A estrada de terra era longa, irregular, cercada por vegetação seca e algumas propriedades isoladas. Quando finalmente chegou, não havia porteira decente, apenas uma cerca antiga, parcialmente caída. O lugar era exatamente como haviam descrito, ou até pior. O solo parecia duro, rachado em alguns pontos, com poucas áreas de vegetação. Não havia qualquer construção, apenas restos de algo que um dia poderia ter sido um galpão, agora reduzido a madeira apodrecida e telhas quebradas. O calor era forte, o silêncio ainda mais. Daniel caminhou alguns metros, olhando ao redor, sentindo uma mistura de frustração e estranha calma. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém estava ali para julgá-lo. Ele se sentou em uma pedra, abriu a garrafa de água que havia levado e ficou observando o horizonte. Era feio, sim. Era seco, abandonado, difícil. Mas também era dele. Pela primeira vez, algo era completamente dele, sem comparação, sem disputa, sem expectativa alheia. Isso não trouxe alegria imediata, mas despertou algo que ele não sentia há muito tempo, responsabilidade sem pressão externa. Nos dias seguintes, voltou mais algumas vezes. Sempre sozinho. Começou a reparar em detalhes que antes passariam despercebidos. Algumas áreas do terreno tinham vegetação um pouco mais verde. Havia marcas de um antigo poço, tampado de forma improvisada. Encontrou pedaços de encanamento enferrujado, indicando que, em algum momento, houve tentativa de estrutura ali. Nada funcional,
mas também não era completamente inútil. Daniel não tinha dinheiro sobrando, nem conhecimento técnico avançado. Mas tinha tempo e, talvez pela primeira vez, uma motivação que não vinha da necessidade de provar algo para alguém, e sim de tentar, simplesmente tentar fazer aquilo funcionar. Começou limpando uma pequena área com ferramentas básicas que comprou usadas. Foi um trabalho lento, cansativo, sob o sol forte, com as mãos calejando rapidamente. No primeiro dia, avançou pouco. No segundo, quase nada. Mas não desistiu. Enquanto trabalhava, sua mente também se reorganizava. Longe das vozes críticas, ele conseguia pensar com mais clareza. Não precisava transformar aquilo em uma grande fazenda, nem enriquecer. Precisava apenas fazer dar certo, dentro do possível. Aos poucos, começou a pesquisar sobre o tipo de solo, possibilidades de cultivo resistente, captação de água. Usava o celular, anotava ideias, testava pequenas ações. Foi durante uma dessas limpezas que encontrou algo que mudou o rumo das coisas. Ao remover uma parte de entulho perto do antigo poço, percebeu que o solo ali estava mais úmido. Não era algo visível à distância, mas ao cavar alguns centímetros, a terra estava mais escura. Isso chamou sua atenção. Continuou cavando, com cuidado, e encontrou vestígios de uma estrutura antiga de captação de água, mal feita, provavelmente abandonada por falta de manutenção, mas que indicava algo importante: ali havia água. Não era uma descoberta milagrosa, nem garantia de sucesso. Mas, dentro daquela realidade, aquilo era enorme. Água significava possibilidade. Significava que o terreno não era completamente estéril como todos diziam. Daniel ficou ali, parado, olhando para o buraco que havia aberto, sentindo algo diferente crescer dentro dele. Não era euforia, nem vingança. Era a percepção de que, talvez, todos estivessem errados, inclusive ele mesmo. A partir daquele dia, sua relação com a terra mudou. Já não era mais um fardo herdado, mas um projeto em construção. Ele sabia que seria difícil, que levaria tempo, que provavelmente enfrentaria falhas e limitações. Mas, pela primeira vez, não se sentia menor por tentar. E, ironicamente, foi ao aceitar aquilo que todos desprezaram que Daniel começou a construir algo que ninguém ali jamais havia considerado possível. Nos dias seguintes à descoberta, Daniel passou a enxergar cada ida ao terreno como um compromisso sério, quase como um trabalho que ele finalmente havia escolhido para si. Ele não comentou com a família, nem com conhecidos. Não queria opiniões, muito menos ironias antecipadas. Levava apenas o necessário: ferramentas simples, água, comida básica e um caderno onde anotava tudo o que observava. O ponto onde encontrou a terra úmida virou o centro de sua atenção. Ele passou a cavar com mais método, ampliando a área aos poucos, tomando cuidado para não desmoronar o que ainda parecia frágil. Não demorou para encontrar restos mais definidos de uma antiga estrutura de captação, pedaços de concreto mal nivelados, um cano grosso quebrado e sinais de que alguém, no passado, havia tentado extrair água dali de forma improvisada. Aquilo não significava que a água fosse abundante, nem que fosse de fácil acesso, mas era uma indicação concreta de que o lugar não era completamente perdido. Daniel decidiu então buscar informação antes de qualquer ação mais profunda. Foi até a pequena cidade mais próxima e passou uma tarde inteira conversando com um funcionário antigo de uma loja agropecuária, um senhor que conhecia bem a região. Sem entrar em muitos detalhes pessoais, Daniel descreveu o terreno, o tipo de solo e a área onde encontrou umidade. O homem ouviu com atenção e explicou que, naquela região, era comum existirem lençóis freáticos irregulares, difíceis de acessar, mas não impossíveis. Disse também que muitos desistiam por falta de conhecimento ou por tentarem soluções rápidas demais. Com isso em mente, Daniel voltou ao terreno com uma nova abordagem. Em vez de sair cavando sem direção, passou a trabalhar de forma mais estratégica. Marcou a área onde havia sinais de umidade, limpou completamente o entorno e começou a aprofundar a escavação de forma gradual, reforçando as laterais com o pouco material que tinha. Era um trabalho pesado, repetitivo e lento. Cada avanço de alguns centímetros exigia esforço físico real, pausas frequentes e muita paciência. Em alguns dias,
O cansaço era tanto que ele mal conseguia voltar para casa. Mas, diferente de outros momentos da vida, aquele cansaço tinha um sentido claro. Ao mesmo tempo, Daniel começou a observar melhor o restante do terreno. Percebeu que algumas partes, apesar de secas na superfície, tinham uma coloração diferente, indicando possível retenção de umidade em camadas mais profundas. Começou a fazer pequenos testes, cavando pontos isolados, anotando resultados, comparando. Nem todos davam certo. Em muitos lugares, o solo era realmente duro e seco, sem qualquer sinal de vida. Mas em outros, pequenos indícios apareciam. Isso foi suficiente para mantê-lo motivado. Com o tempo, ele também percebeu que precisava melhorar minimamente a estrutura do local para continuar trabalhando. Construiu, com madeira reaproveitada e algumas telhas encontradas no próprio terreno, um abrigo simples, apenas para se proteger do sol mais forte e guardar ferramentas. Não era confortável, nem bonito, mas era funcional. Passou a chegar mais cedo e sair mais tarde, aproveitando melhor o tempo. Em alguns dias, decidiu até dormir ali, improvisando uma rede, para evitar o deslocamento cansativo. Foi durante uma dessas noites que ele percebeu algo importante. O silêncio do lugar, que antes parecia vazio, começou a revelar pequenos sons, vento passando pela vegetação, insetos, algum animal distante. Não era um ambiente morto, como ele havia pensado no início. Era apenas um ambiente negligenciado. Essa percepção mudou ainda mais sua forma de agir. Em vez de tentar forçar o terreno a produzir algo, começou a pensar em como trabalhar com o que já existia ali. Com base nas pesquisas que fazia no celular sempre que tinha sinal, Daniel decidiu testar o plantio de algumas culturas mais resistentes à seca, em pequena escala. Não investiu muito, comprou sementes simples e preparou uma área limitada, próxima de onde havia encontrado umidade. O preparo do solo foi feito manualmente, misturando terra, retirando pedras, tentando melhorar minimamente as condições. Não havia garantia de nada, mas ele precisava testar. Os primeiros dias foram de expectativa contida. Regava como podia, utilizando a pouca água que conseguia extrair do ponto escavado, que agora começava a acumular uma pequena quantidade de água ao longo do tempo. Não era um fluxo constante, mas era o suficiente para manter umidade em uma área reduzida. Aos poucos, os primeiros sinais começaram a aparecer. Pequenos brotos, discretos, mas visíveis. Daniel ficou observando aquilo por vários minutos, em silêncio. Não era uma grande plantação, não era lucro, não era reconhecimento. Mas era resultado. Algo que ele havia feito, sozinho, começava a responder. Mesmo assim, ele sabia que aquilo ainda era frágil. Qualquer descuido, qualquer período mais seco, poderia comprometer tudo. Foi então que começou a pensar em formas de armazenar melhor a água. Utilizou um reservatório improvisado com materiais baratos e tentou criar um sistema simples de captação da água que surgia lentamente do ponto escavado. Não era eficiente, mas era um começo. Cada pequena melhoria era pensada, testada e ajustada. Com o passar das semanas, a rotina de Daniel se consolidou. Acordava cedo, organizava o que precisava, passava o dia no terreno e voltava apenas quando necessário. Sua aparência começou a mudar. As mãos mais grossas, a pele marcada pelo sol, as roupas sempre sujas de terra. Para quem o visse de fora, poderia parecer mais um trabalhador comum do interior. Mas, para ele, aquilo representava algo muito maior, consistência. A família, por outro lado, continuava distante. Alguns chegaram a perguntar, de forma desinteressada, o que ele estava fazendo com naquela terra. Daniel respondia de forma simples, sem entrar em detalhes. Não sentia mais necessidade de explicar ou justificar. O que estava construindo não dependia da aprovação deles. Certo dia, enquanto trabalhava na ampliação da área de plantio, um homem passou pela estrada de terra próxima e parou para observar. Era um produtor local, dono de uma propriedade maior ali perto. Ele ficou alguns minutos olhando o que Daniel fazia, até decidir se aproximar. A conversa começou simples, com perguntas básicas, mas logo evoluiu para algo mais técnico.
O homem demonstrou surpresa ao ver que Daniel, mesmo sem experiência formal, estava aplicando algumas práticas corretas, ainda que de forma rudimentar. Sem qualquer tom de superioridade, o produtor deu algumas sugestões, apontou erros e indicou possíveis melhorias. Falou sobre a importância de observar o comportamento da água, de evitar desperdício, de testar antes de expandir. Daniel ouviu tudo com atenção. Não como alguém sendo corrigido, mas como alguém aprendendo. Ao final, o homem disse algo que ficou marcado, que aquele tipo de terreno não era fácil, mas também não era inútil. O problema, segundo ele, nunca foi a terra em si, mas a falta de persistência de quem tentou antes. Depois que o homem foi embora, Daniel ficou pensando naquela frase por um longo tempo. Pela primeira vez, alguém de fora, sem vínculo emocional, sem histórico de julgamento, havia validado, ainda que de forma indireta, o que ele estava tentando fazer. Isso não mudou a realidade do trabalho duro, nem resolveu os desafios, mas trouxe uma espécie de confirmação silenciosa de que ele estava no caminho certo. A partir dali, Daniel passou a agir com ainda mais foco. Reduziu erros, melhorou o uso da água, expandiu lentamente a área de cultivo e começou a ver resultados mais consistentes. Não era nada grandioso, mas era estável. E, dentro daquela realidade, estabilidade já era uma conquista significativa. O que antes era visto como um pedaço de terra inútil começava, pouco a pouco, a responder. E, junto com ela, Daniel também mudava, não por acaso, mas por consequência direta de tudo que vinha construindo com as próprias mãos. Com o passar dos meses, o que antes era apenas uma tentativa incerta começou a ganhar forma de rotina estruturada. Daniel já não precisava pensar tanto em cada passo básico, porque seu corpo e sua mente haviam se adaptado ao ritmo do trabalho. Ele sabia a hora certa de iniciar o dia, reconhecia sinais sutis no solo, percebia quando a água estava demorando mais para acumular e entendia quando precisava reduzir o consumo para evitar desperdício. Aquilo que antes exigia esforço consciente agora se tornava quase automático, mas sem perder a atenção aos detalhes. A terra, aos poucos, deixava de ser um desafio desconhecido e passava a ser um ambiente com padrões que ele conseguia interpretar. A pequena área de plantio que havia começado como teste já não era tão pequena assim. Daniel expandiu de forma cuidadosa, sempre respeitando os limites da água disponível. Não cometeu o erro de crescer rápido demais. Em vez disso, consolidava cada avanço antes de dar o próximo passo. As primeiras colheitas, ainda modestas, trouxeram mais do que alimento ou possibilidade de venda, trouxeram confirmação. Ele começou a levar parte da produção até a cidade próxima e, mesmo com pouca quantidade, conseguiu vender tudo. Não por preços altos, mas por um valor justo, o suficiente para cobrir custos básicos e reinvestir no próprio terreno. Foi nesse momento que Daniel percebeu que aquilo poderia, de fato, se sustentar. Não como um grande negócio, pelo menos não naquele estágio, mas como algo viável. Ele passou então a organizar melhor suas finanças, anotando cada gasto, cada entrada, cada melhoria necessária. Comprou ferramentas melhores, substituiu improvisos por soluções um pouco mais eficientes e começou a pensar em médio prazo. Ainda era tudo muito simples, mas havia um senso claro de direção. A relação com o terreno também se aprofundava de uma forma que ele não havia previsto. Daniel passou a reconhecer pontos específicos apenas de olhar, sabia onde o solo reagia melhor, onde precisava de mais cuidado, onde não valia a pena insistir. Havia uma espécie de respeito que surgiu naturalmente, não por romantizar a dificuldade, mas por entender seus limites. Ele já não tentava forçar resultados, mas sim trabalhar em conjunto com o que era possível ali. Enquanto isso, algumas mudanças começaram a acontecer ao redor. O produtor que havia conversado com ele certa vez passou a aparecer ocasionalmente. Não de forma invasiva, mas sempre que passava pela estrada, dava uma parada rápida, observava e trocava algumas palavras. Em uma dessas visitas, levou algumas mudas mais resistentes e sugeriu que Daniel testasse em uma área específica. Em outra, comentou sobre formas simples de proteger o solo do ressecamento excessivo. Não havia formalidade, nem qualquer tipo de acordo. Era apenas troca de conhecimento, algo que Daniel nunca teve dentro da própria família.
Essas interações, embora discretas, tiveram impacto. Daniel começou a perceber que existia um tipo de respeito que não vinha de títulos ou histórico, mas de consistência. O fato de ele estar ali todos os dias, trabalhando, errando, corrigindo e continuando, começou a ser notado. Não de forma espalhafatosa, mas suficiente para mudar a forma como era visto por quem realmente entendia daquele ambiente. Em paralelo, sua vida fora dali se tornava cada vez mais distante. Ele reduziu contatos, evitava encontros desnecessários, e quando precisava ir até a cidade maior, resolvia tudo rapidamente. A antiga necessidade de provar algo para alguém simplesmente desapareceu. Não porque ele tivesse alcançado algum reconhecimento externo, mas porque já não fazia mais sentido buscar isso. O que importava agora era concreto, mensurável e, acima de tudo, real. Com o tempo, Daniel conseguiu melhorar significativamente o sistema de captação de água. Não transformou aquilo em um poço profundo com equipamento sofisticado, mas conseguiu estabilizar a extração de forma suficiente para sustentar sua produção. Criou um reservatório mais eficiente, reduziu perdas e passou a ter um controle maior sobre o uso. Isso permitiu que ele ampliasse um pouco mais a área cultivada, sempre com cautela. Foi então que surgiu um novo desafio. Um período mais seco do que o habitual atingiu a região. Não era algo inesperado, mas foi mais intenso do que Daniel havia enfrentado até então. A água começou a demorar mais para acumular, o solo ressecava mais rápido e algumas áreas passaram a mostrar sinais de desgaste. Foi um momento crítico. Tudo o que ele havia construído poderia ser comprometido se não agisse com precisão. Em vez de entrar em desespero, Daniel fez o que vinha aprendendo desde o início, observou, ajustou e reduziu. Diminuiu a área de irrigação, priorizou as partes mais produtivas, suspendeu temporariamente alguns plantios e focou em manter o que já estava estabelecido. Foi uma decisão difícil, porque significava abrir mão de crescimento no curto prazo, mas foi a escolha certa. Enquanto outros na região enfrentavam perdas maiores por insistirem em manter o mesmo ritmo, Daniel conseguiu preservar boa parte do que tinha. Esse período, embora duro, foi um divisor de águas. Ele entendeu que crescer não era apenas expandir, mas também saber recuar quando necessário. Quando o clima começou a melhorar e as condições voltaram ao normal, ele não apenas recuperou o que havia reduzido, como voltou mais preparado. Ajustou métodos, reforçou estratégias e evitou repetir erros. Foi também nessa fase que algo inesperado aconteceu, não no sentido de sorte repentina, mas de consequência acumulada. Um pequeno comerciante da cidade, que já havia comprado algumas vezes de Daniel, começou a pedir quantidades maiores. Disse que a qualidade dos produtos era consistente e que havia demanda. Daniel, inicialmente, hesitou. Sabia que não podia assumir algo que não conseguiria cumprir. Mas, após analisar sua produção e capacidade, decidiu aceitar de forma gradual. Esse acordo simples trouxe uma nova dimensão ao que ele vinha fazendo. Não era mais apenas venda ocasional, mas uma relação contínua. Isso exigiu ainda mais organização, mais responsabilidade e mais planejamento. Daniel ajustou sua rotina, otimizou processos e passou a trabalhar com metas mais claras. Não havia espaço para descuido, mas também não havia pressão externa descontrolada. Tudo era proporcional ao que ele conseguia entregar. Enquanto isso, a família começava, lentamente, a perceber mudanças. Comentários começaram a surgir, primeiro discretos, depois mais diretos. Alguns não acreditavam, outros tentavam entender, alguns até demonstravam curiosidade. Mas Daniel não se apressou em compartilhar detalhes. Não por orgulho, mas porque sabia que aquilo ainda estava em construção. Ele não precisava de validação antecipada. O que antes era motivo de piada, um pedaço de terra esquecido, seco e sem valor, agora começava a mostrar resultado. Não de forma espetacular, não como uma transformação milagrosa, mas como algo sólido, construído dia após dia. E, mais importante do que isso, Daniel já não era o mesmo. A insegurança constante, a sensação de estar sempre atrás, tudo isso havia sido substituído por algo mais estável. Ele ainda tinha muito a fazer, muitos desafios pela frente e nenhuma garantia de sucesso absoluto.
Mas havia uma diferença fundamental. Agora ele sabia que era capaz de construir algo real, mesmo partindo de praticamente nada. E foi exatamente essa percepção, construída no silêncio e na repetição dos dias difíceis, que começou a mudar tudo de verdade. Com o passar do tempo, a rotina que antes exigia disciplina quase forçada passou a fazer parte da própria identidade de Daniel. Ele já não se via mais como alguém tentando dar certo, mas como alguém que estava, de fato, construindo algo concreto. O terreno, que no início parecia um peso morto, agora apresentava sinais claros de evolução. Áreas que antes eram completamente improdutivas começaram a responder, não de forma milagrosa, mas consistente. Pequenas melhorias acumuladas ao longo dos meses começaram a se transformar em resultados visíveis. A relação com o comerciante da cidade também se fortaleceu. O que começou com pedidos pequenos se transformou em uma parceria estável. Daniel passou a entregar produtos com regularidade, mantendo qualidade e compromisso com prazos. Isso não só garantiu uma entrada financeira mais previsível, como também trouxe uma nova responsabilidade. Ele não podia mais falhar por desorganização ou descuido. Cada entrega representava mais do que dinheiro, representava confiança. Para dar conta disso, Daniel começou a estruturar melhor o trabalho. Criou divisões claras dentro do terreno, separando áreas por tipo de cultivo e fase de produção. Passou a registrar ciclos, identificar padrões de crescimento e ajustar o uso da água com mais precisão. Ainda era tudo feito de forma simples, sem tecnologia avançada, mas com um nível de organização que ele nunca havia tido em nenhuma outra área da vida. Foi nesse momento que ele percebeu algo importante. Sozinho, ele conseguiria avançar até certo ponto, mas havia um limite físico. O trabalho começou a exigir mais do que ele conseguia entregar sozinho sem comprometer a qualidade. Durante alguns dias, ele pensou em como resolver isso. Contratar alguém parecia arriscado, tanto financeiramente quanto em termos de confiança. Mas ignorar essa necessidade também poderia travar o crescimento. A decisão veio de forma prática. Daniel procurou um trabalhador da região, alguém já acostumado com o tipo de serviço rural. Não prometeu muito, foi direto, explicou o que fazia, o estágio atual do terreno e o que precisava. O acordo foi simples, dentro do que ele podia pagar naquele momento. No início, foi estranho dividir o espaço com outra pessoa. Daniel estava acostumado ao silêncio e ao controle total. Mas, aos poucos, percebeu que aquela escolha era necessária. Com ajuda, ele conseguiu avançar em tarefas que antes levavam dias. A manutenção do sistema de água ficou mais eficiente, novas áreas foram preparadas com mais rapidez e pequenos problemas passaram a ser resolvidos antes de se tornarem grandes. Isso não significou menos trabalho para Daniel, mas sim um trabalho diferente. Ele começou a assumir mais decisões, a planejar mais e executar com mais estratégia. Ao mesmo tempo, sua visão sobre o futuro começou a mudar. Antes, ele pensava no curto prazo, em fazer o mês fechar, em manter o que já tinha. Agora, passou a considerar possibilidades maiores, ainda com cautela, mas sem descartar crescimento. Começou a estudar mais sobre diversificação de cultivo, armazenamento e até pequenas melhorias de infraestrutura que poderiam aumentar a produtividade sem exigir grandes investimentos. Foi também nessa fase que Daniel voltou ao terreno antigo do galpão, aquele que estava praticamente em ruínas quando ele chegou pela primeira vez. Durante muito tempo, ele havia ignorado aquela parte, focando no que era mais urgente. Mas agora, com o restante mais estabilizado, decidiu recuperar aquele espaço. Não com a intenção de construir algo grande, mas de criar um ponto funcional para armazenamento e apoio. O processo foi lento. Ele reaproveitou madeira, substituiu partes comprometidas, reforçou a estrutura básica e conseguiu, com esforço, transformar aquilo em um abrigo útil. Não era bonito, não seguia padrão algum, mas funcionava. Pela primeira vez, ele tinha um espaço minimamente estruturado dentro da própria terra. Enquanto isso, a notícia de que Daniel estava fazendo a terra produzir começou a circular mais. Não como um grande acontecimento, mas como um comentário recorrente. Pessoas que antes nem lembravam da existência daquele terreno passaram a mencioná-lo. Alguns por curiosidade, outros por surpresa.
Eventualmente, isso chegou à família de forma mais concreta. O primeiro contato veio de forma indireta. Um dos irmãos comentou, durante uma conversa, que havia ouvido falar que Daniel estava vendendo produção regularmente. O tom não era exatamente de reconhecimento, mas também não era de deboche como antes. Era uma mistura de dúvida com leve interesse. Daniel ouviu, respondeu de forma simples e não prolongou o assunto. Pouco tempo depois, o pai decidiu ir até o terreno. Não avisou com antecedência. Apareceu em um dia comum, enquanto Daniel trabalhava. A chegada foi silenciosa. Ele parou próximo à entrada e ficou observando por alguns minutos antes de se aproximar. Daniel percebeu, mas não interrompeu imediatamente o que estava fazendo. Terminou a tarefa, limpou as mãos e só então se aproximou. O encontro foi direto, sem emoção exagerada. O pai olhou ao redor, analisou o que havia sido feito, caminhou um pouco pelo terreno e fez algumas perguntas objetivas. Daniel respondeu todas com clareza, sem tentar impressionar. Não houve elogios explícitos, mas também não houve críticas. Em determinado momento, o pai parou, olhou para uma das áreas cultivadas e disse apenas que não esperava aquilo. Para alguém de fora, poderia parecer pouco. Mas, para Daniel, aquela frase carregava um peso diferente. Não era uma aprovação completa, nem uma mudança imediata de comportamento, mas era a primeira vez que o pai reconhecia, ainda que de forma contida, algo que ele havia construído. Depois dessa visita, outros membros da família também começaram a aparecer, alguns por curiosidade, outros por interesse mais claro. Daniel manteve a mesma postura com todos. Não tentou provar nada, não entrou em discussões sobre o passado. Apenas mostrava o que estava sendo feito, respondia perguntas e seguia com o trabalho. Apesar dessas mudanças externas, o mais importante continuava acontecendo internamente. Daniel já não media mais seu valor pela opinião da família, nem pela comparação com os irmãos. Ele sabia, de forma concreta, o que era capaz de fazer. E isso não vinha de palavras, mas de resultados acumulados. O terreno continuava exigindo, continuava apresentando desafios, mas agora havia estrutura, método e direção. O que antes era tentativa passou a ser construção. O que antes era dúvida passou a ser processo. E, talvez o mais importante de tudo, o que antes era visto como inútil passou a ser prova de que valor não está na condição inicial, mas na forma como se trabalha com ela. Daniel ainda estava longe de qualquer grande conquista que chamasse a atenção de fora. Não havia riqueza, não havia reconhecimento amplo, não havia transformação instantânea. Mas havia algo muito mais sólido, continuidade. E foi exatamente essa continuidade, construída sem pressa e sem necessidade de validação, que começou a consolidar algo que ninguém, no início, sequer considerou possível. Com o passar dos meses seguintes, o terreno deixou de ser apenas um espaço produtivo em crescimento e começou a assumir características de uma operação estruturada, ainda simples, mas claramente organizada. Daniel já não precisava reagir a cada problema como se fosse algo novo. Ele antecipava situações, preparava soluções e, principalmente, evitava erros que antes seriam inevitáveis. Essa mudança não veio de um momento específico, mas da repetição constante de decisões acertadas e corrigidas ao longo do tempo. A parceria com o comerciante se consolidou a ponto de exigir um nível de consistência ainda maior. Já não era mais aceitável entregar apenas quando sobrava produção. Havia um compromisso implícito de regularidade. Daniel então passou a trabalhar com planejamento mais detalhado de ciclos, garantindo que sempre houvesse algo pronto dentro de um intervalo previsível. Isso exigiu controle rigoroso, não apenas da produção, mas também do uso de água, do preparo do solo e da escolha do que plantar em cada período. O trabalhador que ele havia contratado também se tornou parte importante do processo. No início, a relação era estritamente operacional, mas com o tempo passou a existir uma confiança mútua. Daniel começou a delegar tarefas com mais segurança, permitindo que algumas decisões menores fossem tomadas sem sua supervisão direta. Isso liberou tempo para que ele focasse em melhorias estruturais e planejamento de médio prazo. Ainda assim, ele nunca se afastou completamente da execução.
Continuava presente no trabalho pesado, não por necessidade apenas, mas porque entendia que aquilo fazia parte da base de tudo. Foi justamente ao ter mais tempo para observar o conjunto que Daniel identificou um novo ponto de melhoria. Apesar de ter estabilizado o sistema de captação de água, ele ainda dependia de um fluxo irregular. Em períodos mais secos, a margem de segurança diminuía. Ele sabia que, se quisesse crescer com mais estabilidade, precisaria reduzir essa vulnerabilidade. Não se tratava de encontrar mais água, mas de usar melhor o que já tinha. A solução não veio de uma ideia isolada, mas da combinação de várias pequenas observações. Daniel começou a adaptar o terreno para reter melhor a umidade, criando leves desníveis estratégicos, utilizando cobertura orgânica em áreas mais expostas e reorganizando o fluxo de irrigação. Não era um sistema moderno, mas era eficiente dentro das limitações. Aos poucos, percebeu que o solo começava a manter a umidade por mais tempo, reduzindo a necessidade de reposição constante. Essas melhorias refletiram diretamente na produção. As perdas diminuíram, o crescimento das plantas se tornou mais uniforme e a previsibilidade aumentou. Isso permitiu que Daniel desse um passo que, até então, vinha adiando, ampliar de forma mais significativa a área produtiva. Ainda assim, fez isso com cautela, mantendo uma margem de segurança para não comprometer o que já estava consolidado. Enquanto isso, a percepção externa sobre o que ele estava construindo continuava mudando. O que antes era visto como uma tentativa isolada passou a ser reconhecido como um trabalho consistente. Algumas pessoas da região começaram a procurar Daniel para trocar ideias, perguntar sobre o que ele estava fazendo e entender como ele havia conseguido fazer aquele tipo de terreno responder. Ele nunca se colocou como alguém que tinha todas as respostas. Pelo contrário, deixava claro que estava aprendendo ainda, que havia cometido erros e que muitas coisas só funcionaram depois de várias tentativas. Essa postura acabou gerando um tipo de respeito diferente. Não era admiração exagerada, nem reconhecimento formal, mas algo mais prático, consideração. As pessoas passaram a ver Daniel como alguém que fazia, não apenas falava. E, naquele ambiente, isso tinha mais valor do que qualquer outra coisa. A família, por outro lado, começou a se aproximar de forma mais evidente. As visitas se tornaram mais frequentes, os comentários mudaram de tom e até mesmo comparações antigas começaram a desaparecer. Um dos irmãos, que antes o ignorava, chegou a perguntar sobre a possibilidade de investir em algo parecido. Daniel ouviu, mas não respondeu de imediato. Não por desconfiança, mas porque sabia que aquilo não era simples. Não se tratava de colocar dinheiro, mas de assumir o processo inteiro. O pai, que antes havia feito apenas uma visita breve, voltou outras vezes. Sempre observando, sempre perguntando pouco, mas prestando atenção em tudo. Em uma dessas visitas, acabou ajudando em uma tarefa simples, quase sem perceber. Foi um momento discreto, mas significativo. Não houve conversa profunda, nem pedido de desculpas, mas havia uma mudança clara na forma como ele se colocava ali. Mesmo com essas mudanças externas, Daniel mantinha o foco no que realmente importava. Ele sabia que qualquer distração, qualquer excesso de confiança, poderia comprometer tudo o que havia construído. Por isso, continuava atento, ajustando, melhorando e, principalmente, respeitando o ritmo do próprio trabalho. Foi nesse período que surgiu uma oportunidade inesperada, mas completamente realista dentro do contexto que ele havia criado. O comerciante com quem trabalhava começou a receber pedidos maiores e perguntou a Daniel se ele teria interesse em aumentar o volume de fornecimento. Não era uma proposta formal de expansão, mas uma possibilidade concreta de crescimento. Daniel não respondeu de imediato. Pediu tempo para avaliar. Durante alguns dias, ele analisou tudo com cuidado. Calculou produção, avaliou capacidade de expansão, considerou riscos e, principalmente, pensou nas consequências de assumir um compromisso maior. Ele sabia que poderia aumentar a renda, mas também sabia que qualquer falha teria impacto direto. Não havia margem para decisões impulsivas. Ao final, decidiu aceitar, mas com uma condição clara: crescimento gradual. Não prometeu volumes que não poderia garantir, não se comprometeu além do que sua estrutura suportava.
Essa decisão, embora menos agressiva, foi o que permitiu que ele mantivesse o controle. Com isso, iniciou uma nova fase, mais exigente, mas também mais estruturada. Para acompanhar esse crescimento, Daniel precisou fazer ajustes importantes. Reorganizou áreas, investiu em melhorias pontuais e aumentou a eficiência do trabalho em equipe. O trabalhador que antes era apenas apoio passou a ter um papel mais ativo, e Daniel começou a pensar na possibilidade de ampliar a equipe no futuro. O terreno, que antes era visto como inútil, agora não apenas produzia, mas sustentava uma operação em crescimento. Nada disso aconteceu de forma rápida ou fácil. Cada avanço foi construído com base em decisões conscientes, ajustes constantes e, acima de tudo, persistência. E foi justamente nesse ponto que Daniel percebeu algo que, no início, jamais imaginaria. O valor daquilo que ele havia recebido nunca esteve na terra em si, mas na oportunidade de construir algo sem interferência, sem comparação e sem expectativa externa. Aquilo que começou como uma herança indesejada se transformou em um espaço onde ele, pela primeira vez, teve controle total sobre o próprio caminho. Ainda havia muito a ser feito, muitos desafios pela frente e nenhuma garantia de estabilidade absoluta. Mas havia algo que não existia antes: base. Uma base construída com esforço real, decisões práticas e uma constância que não dependia mais da opinião de ninguém. E foi exatamente essa base que começou a abrir caminhos que, no início, ninguém sequer considerou possíveis. O crescimento do terreno e da produção trouxe estabilidade, mas também colocou Daniel diante de um tipo diferente de pressão. Não era mais a dúvida sobre se daria certo, mas sim o peso de manter aquilo funcionando sem falhas. Cada decisão agora tinha impacto direto, não só no resultado imediato, mas na continuidade de tudo que ele havia construído. E foi justamente nesse ponto que a história tomou um rumo que ninguém, nem ele mesmo, esperava. A demanda do comerciante aumentava de forma constante, e Daniel, fiel à própria postura, crescia apenas dentro do que conseguia sustentar. Isso fez com que sua produção se tornasse ainda mais valorizada, justamente pela consistência. Não era o maior fornecedor, mas era o mais confiável. Esse detalhe começou a chamar a atenção de outros compradores, inclusive de gente de fora da cidade. Algumas propostas surgiram, mais agressivas, prometendo volumes maiores e ganhos mais rápidos. Daniel recusou todas. Ele sabia que aceitar aquilo significaria perder o controle. Foi então que, em um desses dias comuns de trabalho, o comerciante chegou ao terreno com uma proposta diferente. Não era um pedido de aumento de volume, nem uma nova negociação de preço. Ele trouxe uma informação. Disse que um grupo maior, ligado à distribuição regional, estava interessado em comprar diretamente de produtores locais, eliminando intermediários. E, entre os nomes indicados, estava o de Daniel. A proposta parecia, à primeira vista, exatamente o tipo de oportunidade que qualquer um buscaria. Contrato fixo, compra garantida, expansão com apoio logístico. Mas havia um detalhe que incomodou Daniel desde o início. O volume exigido era muito acima do que ele produzia, e o modelo exigia padronização e escala rápida. Aquilo significava transformar tudo o que ele havia construído em algo muito maior, muito mais rápido, e com muito menos margem para erro. Daniel pediu tempo. Não tomou decisão na hora. Passou dias analisando cada ponto, revisando números, imaginando cenários. Ele sabia que poderia crescer, mas também sabia o custo disso. Não apenas financeiro, mas operacional e pessoal. Aquilo deixaria de ser o que era hoje, um processo controlado, para se tornar uma estrutura que exigiria dependência de terceiros, investimentos maiores e riscos proporcionais. Enquanto ele ainda pensava nisso, outro movimento começou a acontecer, dessa vez dentro da própria família. A notícia da proposta chegou até eles, e, pela primeira vez, o interesse deixou de ser apenas curiosidade. Passou a ser estratégico. Reuniões começaram a ser sugeridas, conversas retomadas, e o tom mudou completamente. Não havia mais deboche, nem desdém. Havia interesse direto. O pai foi o primeiro a abordar o assunto de forma clara. Disse que aquela era uma oportunidade única, que não fazia sentido Daniel tentar crescer sozinho quando poderia contar com a estrutura da família. Falou em investimento,
em expansão rápida, em transformar aquele terreno em algo grande. Os irmãos também entraram na conversa, cada um com sua visão, mas todos alinhados em um ponto: aquilo precisava crescer, e rápido. Daniel ouviu tudo, sem interromper. Pela primeira vez, não sentiu irritação, nem necessidade de se defender. Apenas ouviu. Quando todos terminaram, ele fez uma única pergunta: quem estava disposto a assumir o trabalho diário, o risco operacional e as decisões difíceis quando as coisas não saíssem como esperado? O silêncio que se seguiu foi imediato. A resposta veio em forma de argumento, não de compromisso. Falaram sobre gestão, sobre divisão de responsabilidades, sobre contratar pessoas. Mas ninguém respondeu diretamente à pergunta. E Daniel entendeu exatamente o que aquilo significava. Eles viam o resultado, mas não o processo. Queriam participar do que estava dando certo, mas não do que construiu aquilo. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Não de forma agressiva, mas insistente. Argumentos racionais, propostas de sociedade, planos de crescimento. Tudo parecia bem estruturado, mas havia um ponto que Daniel não conseguia ignorar: nenhuma daquelas ideias considerava o tempo que levou para aquilo funcionar. Era como se todo o caminho percorrido pudesse ser substituído por investimento e escala. Enquanto isso, o prazo para responder à proposta do grupo maior se aproximava. Daniel se viu diante de uma decisão que definiria não apenas o futuro do terreno, mas também a relação com a família e, principalmente, com ele mesmo. Crescer rápido, com apoio e risco elevado, ou continuar no caminho que vinha construindo, mais lento, mais sólido. Na noite anterior à decisão, Daniel ficou no terreno até mais tarde do que o normal. Caminhou por cada área, observou cada parte que havia construído, desde o ponto onde encontrou a primeira umidade até as áreas mais produtivas. Não havia nada ali que tivesse surgido por acaso. Cada detalhe carregava tempo, erro, ajuste e persistência. Foi nesse momento que ele percebeu algo que mudou completamente a forma como via aquela decisão. O valor daquilo que ele tinha não estava no quanto podia crescer, mas no fato de que ele controlava cada parte do processo. Não havia dependência, não havia pressão externa, não havia expectativa além daquilo que ele mesmo definia. No dia seguinte, Daniel deu sua resposta. Recusou a proposta do grupo maior. De forma direta, sem negociação. Também recusou qualquer tipo de sociedade com a família. Não por orgulho, nem por ressentimento, mas por clareza. Aquilo que ele havia construído não poderia ser transformado em algo que ele não reconheceria. A reação foi imediata. Incredulidade, questionamentos, até certo nível de indignação. Para todos, aquilo parecia uma decisão irracional. Recusar crescimento, recusar dinheiro, recusar estrutura. Mas Daniel não tentou convencer ninguém. Apenas manteve sua posição. O que ninguém esperava era o que aconteceria depois. Algumas semanas após a recusa, o grupo que havia feito a proposta avançou com outros produtores da região. Muitos aceitaram. Investiram, expandiram rapidamente, aumentaram produção em pouco tempo. No início, tudo parecia dar certo. Volume alto, dinheiro circulando, crescimento visível. Mas a estrutura exigida era maior do que parecia. Custos aumentaram, a dependência logística se tornou crítica, e qualquer falha tinha impacto imediato. Pequenos problemas começaram a se acumular. Produções que não atingiam o padrão exigido, atrasos, perdas. Em poucos meses, o que parecia uma oportunidade virou um sistema instável. Alguns produtores conseguiram se ajustar. Outros não. Dívidas começaram a aparecer, compromissos não foram cumpridos e pouco a pouco, a situação se complicou. O grupo, por sua vez, reduziu contratos, priorizou quem conseguia manter padrão e deixou outros de lado. Daniel acompanhou tudo à distância. Sem julgamento, sem satisfação. Apenas observando. Enquanto isso, o terreno dele continuava funcionando. Sem saltos, sem quedas bruscas. Crescimento constante, controlado. O comerciante manteve a parceria, agora ainda mais valorizada, porque a oferta confiável havia diminuído na região.
Foi então que o pai voltou ao terreno, dessa vez com uma postura completamente diferente. Não havia mais argumentos, nem planos. Apenas uma constatação silenciosa. Ele caminhou pelo local, olhou ao redor e, dessa vez, não fez perguntas. Apenas disse que Daniel havia tomado a decisão certa. Mas o verdadeiro impacto não estava na validação tardia da família, nem na comparação com os outros produtores. O que tornou tudo aquilo realmente chocante foi algo muito mais simples e profundo. Daniel percebeu que, se tivesse recebido qualquer outro tipo de herança, dinheiro, casa, algo pronto, ele provavelmente teria seguido o mesmo caminho de sempre, tentando se encaixar, tentando provar algo, tentando corresponder a expectativas externas. Aquela terra inútil, que ninguém quis, foi exatamente o que obrigou ele a sair desse ciclo. Não foi a oportunidade que mudou tudo. Foi a limitação. Foi o fato de não ter escolha fácil, de não ter apoio, de não ter validação. Foi isso que fez com que ele construísse algo que, de outra forma, nunca existiria. E, no fim, a parte mais dura de aceitar não foi o quanto ele cresceu, mas perceber que tudo aquilo só aconteceu porque, no início, ninguém acreditou.